E aí, tudo bem com vocês? Professora Denise, estamos aqui para mais uma aula de matemática, na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá certo? Espero que todos estejam com saúde, respeitando todos os cuidados para que a gente possa vencer esse momento de pandemia. Não esqueça que ao sair de casa, use a máscara, álcool em gel, certo? Evitar aglomerações, são cuidados que nós, como professores, precisamos estar todos os dias lembrando para vocês, tá certo? E espero em breve a gente estar voltando às nossas aulas presenciais, tá bom? Então vamos começar mais uma aula. E lembrando para vocês, com certeza o professor de sala ou a diretora fez a distribuição desse livro, tá certo? Nesse livro, nós vamos, tem todos os conteúdos que são abordados aqui em sala de aula, né? A gente faz um pequeno resumo, tentamos simplificar, né, a forma do conteúdo que está abordado nele, para que de maneira mais simples vocês possam compreender os conteúdos do 8º ano de matemática, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor de sala, tá certo? Faça as atividades propostas, porque em breve teremos também atividades avaliativas, então é muito importante a participação de cada um de vocês durante as nossas aulas remotas, tá certo? O nosso conteúdo de hoje são números irracionais, está aí na página 108, tá certo? É importante vocês acompanharem, né, a sequência das aulas, observar onde está esse conteúdo, tá certo? O que seria, professora Denise, números irracionais? Eu coloquei para vocês alguns exemplos aí no slide, né? Os números irracionais são esses números que têm infinitas casas decimais. E o que são casas decimais? Lembrando, gente, que números decimais são números que têm vírgula, tá certo? Então, todo o número que tem vírgula, eles são chamados de números decimais. E esses números que têm infinitas casas e não são dízimas periódicas, que a gente estudou na aula passada, porque dízima periódica é aquele número que se repete, né? Se aqui fosse 6, 6, 6, 6, seria uma dízima periódica. Então, se o número tem infinitas casas decimais, certo? É um número que você não consegue chegar ao fim e não é uma dízima periódica, não é um número que se repete, então ele é considerado irracional. Então é muito fácil você identificar o que é um número irracional. Ele tem essas duas características, tem infinitas casas decimais e não são dízimas periódicas, tá certo? Se ele tiver essas duas características, são números irracionais, tá certo? Vamos abordar também um pouquinho hoje para vocês raiz quadrada. Vamos lembrar um pouquinho o que é raiz quadrada, certo? Então, por que a gente pode falar que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4, tá certo? Então, são números que, dobrado, né, repetido, ele chega a esse resultado. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. E a gente tem muitas outras raízes quadradas que com certeza o professor de sala vai fazer com vocês. A gente sabe que, por exemplo, a raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7, 49. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9, 81. A raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11, 121. Então, todas as vezes que a gente tiver um número dobrado, ele é considerado a raiz quadrada daquele resultado. Tá vendo como é fácil? Estou procurando de maneira bem simples passar os conteúdos para vocês, para que vocês possam assimilar a essência, que é o mais importante, tá certo? Em seguida também, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre circunferência
e círculo, tá certo? Que o livro de vocês, deixa eu puxar aqui um pouquinho, falando para vocês, né? Vamos observar essa foto aqui, né? Isso aqui, com certeza, todo mundo já viu uma bicicleta, né? Todo mundo... Então, esse aro aqui, ó, esse aro da bicicleta dá uma ideia de circunferência, né? Então, tá muito fácil para vocês identificar o que é uma circunferência, né? Uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano e que estão na mesma distância de um ponto fixo, né? De um centro. Esse centro aqui puxa esses raios todos. Então, quando a gente tem essa distância exata do ponto para a extremidade, todos eles têm esse mesmo valor, a gente pode chamar de circunferência, porque nós temos um ponto fixo aqui, e desse ponto fixo a gente puxa vários raios. Por isso a gente chama raio de bicicleta, né? Com certeza vocês já escutaram isso. Então, se a gente tem um ponto e puxa, né, valores iguais, todos são iguais para a extremidade, é uma circunferência. Por exemplo, na circunferência representada ao lado, né, aqui ó, em verde, o centro ao ponto A, certo? Todos eles medem 1,5, tá certo? Então, um segmento cujos extremos são o centro e um ponto qualquer da circunferência é chamado de raio. Então, essa extremidade aqui, ó, esse ponto do centro à extremidade, a gente chama de raio, tá certo? Já um segmento cujos extremos são 2 pontos de uma circunferência é chamado de corda. Quando esse segmento ele não passa pelo centro, ó, como no caso de A para B, ele não passou pelo centro, a gente chama de corda. Quando passa pelo centro, a gente chama de raio. Quando não passa pelo centro, é corda, tá certo? E quando nós temos 2 raios seguidos, ó, tá vendo? Ó, aqui tem um raio e segue outro raio para cá. A gente chama de diâmetro. Então, muito fácil, né? Então, só repetindo, recapitulando aí com vocês, quando vem do centro para a extremidade, raio. Quando não passa pelo centro, corda. Quando nós temos 2 raios seguidos, ó, de uma extremidade para a outra, passando pelo centro, é um diâmetro, tá certo? Muito fácil, né? E vamos só fazer a diferença entre círculo e circunferência. Então, a circunferência é essa linha fechada, tá certo? Essa linha fechada. Já o círculo, ela tem essa superfície, ela é delimitada, né? Ela é fechada. Então, muitas vezes a gente até diz assim, vamos fazer um círculo. Na realidade, a gente está fazendo uma circunferência, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aprofundado um pouquinho mais os conteúdos hoje de matemática, reforce. As páginas estão aí nos slides da videoaula. Responda as questões propostas pelo professor de sala, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.